dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor a todos vocês, meus amigos. Que Deus restaure o seu coração, que Deus transforme a tua vida, que Deus te dê paz nessa semana, que te dê sabedoria para agir nos momentos difíceis, nos momentos de crise. Nós não somos perfeitos porque nós vivemos na carne. Nós não somos perfeitos porque ainda não estamos em espírito completo. Mas apóstolo Paulo, ele nos fala em capítulo 8, versículo 7, que, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus. O que nós entendemos que quando nós estamos na carne, nós estamos fazendo coisas contrárias a Deus. E o apóstolo Paulo, Rabino Paulo, ele fala do amor de Deus, ele fala da vontade de Cristo para conosco, ele fala de como nos livrar disto, da carne, daquilo que nos faz ser contra Deus, nos faz ir em direção oposta à vontade de Deus. E no livro de Êxodo nos diz como fazer a vontade de Deus, que é fazer a vontade de Deus, pois Deus, ele é santo, ele quer que nós nos santifiquemos para andar com ele. Deus não vai habitar na tua casa porque você simplesmente aceitou a Cristo. O aceitar a Cristo é um propósito maior além daquilo que você imagina. Quando você aceita Cristo para viver na carne, você não está vivendo em espírito. Quando você aceita Cristo para falar do seu amigo, para falar mal da vida das outras pessoas, para falar mal de si mesmo, para falar mal de tudo aquilo que Deus constrói para você, você está indo contra a Deus, você está indo pela carne, na ambição da carne, na vontade da carne. Todo dia nós desejamos andar em pecado. Essa é a nossa inclinação da carne. A carne, se a gente alimenta a carne, a gente enfraquece o espírito. A nossa briga não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades no âmbito celestial. Então, como nós devemos nos portar na carne, fora dela, e como nós devemos nos portar em espírito para que nossa briga seja travada espiritualmente? Primeiro, crendo, porque tem que crer num Deus invisível, mas é um Deus que age. Tem que crer naquele que nos fez, naquele que nos fortalece, naquele que deu o seu Filho para nos salvar, que deu o seu Filho como cordeiro, que tirou o pecado do mundo, mas sim daqueles que buscam, de fato, buscam a verdade, buscam querer viver em santidade. Não adianta querer viver dentro de uma igreja, pregando, ouvindo somente aquilo que o ego, a carne, gosta. Não, porque você vai fazer assim, porque vai num centro espírita, vai num centro de Umbanda, que lá também faz a mesma coisa. Ele agrada o teu ouvido, aquilo que você quer. Sabe o que alimenta o teu espírito? A palavra de Deus. Sabe o que alimenta o teu ouvido? Ouvir de Deus. Sabe o que alimenta a tua boca? Falar de Deus. Porque todo aquele que anda em santidade, ele fala de Deus, ele não fala das coisas do mundo. Todo aquele que anda em santidade, buscando a santidade, se remindo e pedindo perdão porque sabe que erra, porque o homem humilde a Deus é aquele que pede perdão até aquilo que ele nem fez, mas ele assume a culpa. Jesus assumiu a culpa no teu lugar e ele foi glorificado na cruz. Ele foi glorificado por Deus e ele é o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar. Então pare de andar na carne e comece a andar em espírito. Comece a buscar em espírito a Deus. Comece a declarar em espírito a Deus. Comece a crer no Espírito de Deus. Porque aquele que vai até a igreja não quer dizer que você já está escolhido. Você só foi chamado a partir do momento que você aceita Cristo e começa a entender a palavra que Deus falou para conosco através da sua santa palavra, chamada Bíblia Sagrada. Você começa a ter o entendimento, Deus começa a moldar o seu caráter, começa a moldar a tua família na vontade de Deus. Quando Deus fala, eis a minha bênção que eu te entrego, você crê mesmo você não enxergando. Olha como eu arrepio. Deus, ele fala, eis aqui o Filho, e aqui você crê.
Então por que você não crê nas coisas que Deus te entrega e fala, essa aqui é a tua bênção, isso aqui é aquilo que eu te prometi? Você faz o que? Você recua, porque a dúvida, e na dúvida o maligno age. Quando você não tem certeza das coisas de Deus, você fica com o pé atrás. Você não sabe o que é uma briga espiritual, você não trava a briga espiritual, só trava a briga espiritual aquele que crê em Espírito, no Espírito Santo de Deus. Ou você espera que o diabo se manifeste na tua frente da forma que ele caiu do céu? Não, ele vai te levar para o lado dele, ele vai permitir que você entre na igreja, vai permitir que você escute a palavra, mas não vai permitir que você creia na palavra, não vai permitir que o seu comportamento seja moldado na palavra. Deus, Ele quer te moldar, Ele quer transformar, Ele quer regenerar, Ele quer fazer na tua vida aquilo que é da vontade dEle, porque a vontade dEle é agradável, a vontade dEle é perfeita, a vontade dEle é extraordinária. Quando você se enche de Espírito, você declara em voz alta. Quando você se enche em Espírito, você ora em voz alta. Quando você enche em Espírito, não fica com vergonha do vizinho, não fica com vergonha do amiguinho do lado, não fica com vergonha da onde você está, porque você ama o teu Deus, e aonde você estiver, você o adore, aonde você estiver, você declare o teu amor a Ele, através das suas atitudes. Às vezes as pessoas acham que eu falo demais, às vezes acham que o meu comportamento é fora do normal, às vezes acham que se eu faço isso, ó lá, tá vendo? Até outro dia estava falando de Deus, e hoje está falando do diabo. Cara, existem momentos na sua vida que Deus vai te provar, existem momentos que você vai ter que pedir perdão para Deus, existem momentos que você vai ter que olhar para você mesmo e falar, Senhor, me ensina e me mostre aonde foi que eu errei, para que eu ande novamente em santidade buscando a tua presença. Porque sem a tua presença na minha vida eu não consigo caminhar, eu não consigo refletir, eu não consigo auxiliar os problemas que os outros têm, porque eu estou com problema. Então, Senhor, tire os meus problemas, tira a venda da minha visão espiritual. O ouvido, às vezes a gente se enche das coisas que não prestam e falam as coisas que não prestam, e a palavra diz que o que sai da boca do homem é o que contamina o homem, pois essa vem do coração. Então começa a observar o que os teus olhos têm alimentado, o que a tua mente tem sido alimentada do seu falar, do seu ouvir e do seu enxergar, porque mediante aquilo que você mede, você será medido, mediante aquilo que você olha, observa e toma para você, você começa a fazer as coisas que o diabo quer, começa a fazer a coisa que Deus não quer para você. Então, se a sua briga, você já sabe que na Bíblia Jesus Cristo falou que a briga não é aqui, não é na carne, não é aqui. Você pode ficar sem comer 1 dia, 2 dias, fazendo jejum, santificando o teu corpo, fazendo um sacrifício agradável a Deus. É assim que o apóstolo Paulo fala, porque toda vez que nós fazemos um sacrifício, nós nos colocamos na posição de Senhor, eu não posso, Senhor, sem ti eu não consigo, Senhor, a minha carne está falando mais alta, Senhor, coloca a minha carne para baixo, eleva o meu espírito, porque eu quero a tua presença, eu não quero a presença de outra coisa, senão a tua presença. A tua presença me faz bem, a tua presença me faz feliz. Senhor, muda o meu caráter. Coloca isso nas mãos de Deus. Pede a Deus, em nome de Cristo Jesus, que Ele vai te dar, Ele vai te entregar, Ele vai te mudar, Ele vai entregar as bênçãos da sua vida. Mas apenas creia, porque no momento que você realmente crê e determina, Deus coloca na tua vida. Porque o diabo vai te dar aquilo que você mais quer. O diabo vai deixar você ir na igreja achando que você está servindo a Deus, quando na realidade, se alguém te pede uma oração, você fala, vou orar. Ah, orei. Cara, impõe a sua mão sobre a vida de outras pessoas e em nome de Cristo Jesus você expulsa demônios. É isso que é se encher do Espírito. Jesus não mandou que você fosse à sinagoga, fosse ao templo, se encher para si mesmo, mas se encher de unção para distribuir, seja uma unção de cura, uma unção de libertação, uma unção de prosperidade, uma unção de arrependimento, seja essa unção. Deus, Ele te enche, te transborda para que você semeie a vida de outras pessoas, para que você declare o amor dEle, por Ele.
É assim que Deus age. Deus não age para que você fique quieto. Olha, orem para mim, oro. Vem aqui agora que eu oro para você. Para desse negócio de eu vou orar lá, eu vou orar. Ora em secreto para você. Ora em secreto no teu quarto para que Deus escute as tuas coisas. Mas quando for orar por uma outra pessoa, impõe as suas mãos, porque você não sabe qual é a luta que essa pessoa está fazendo, essa pessoa está passando, mas Deus, na hora que você abre a boca, Deus revela tudo o que a pessoa está passando e ela mostra aonde você tem que agir, aonde você tem que transformar, aonde você tem que ser o instrumento de Deus. Não adianta você querer ser o que você não pode, mas Deus vai te capacitar. Não adianta você querer agir conforme a tua vontade, mas Deus vai te fazer agir e vai te capacitar. Ou você acha que Moisés abriu o mar porque ele tinha superpoder? Não, ele abriu o mar porque Deus era com ele. E Deus fez dele um instrumento de libertação de um povo, de uma nação escolhida. Assim como Deus fez de Cristo, o nosso Salvador, um inocente. Porque existia um processo de purificação do pecado, de libertação do pecado que era cometida nos templos, no templo de Salomão, no templo erguido para Deus. Se você não sabe o que era o sacrifício, você não entende o que é o sacrifício de Jesus por nós. Então comece a observar o teu pensamento, a tua fala. Se você está falando muito mal de outra pessoa, se você está cometendo adultério contra outra pessoa, se você está fazendo fofoca sobre outra pessoa, se você está agindo contrário tudo que Deus manda na tua santa palavra, repara, você não está andando no Espírito, está andando na própria carne. E aí você entra em inimizade com Deus, porque aquele que clama a Deus, Deus restaura, Deus muda. Aquele que se entrega a Deus e fala, Deus me ensina a andar nas tuas veredas. Não adianta ficar pregando o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Aí você faz lá todo o Salmo 123. Mas não acredita que mesmo que você esteja no vale, Deus é contigo. Você não acredita que no momento... Não adianta declamar. Declamar uma poesia, todo mundo declama. Agora declamar e crer, aí eu duvido que você consiga. Mas eu quero que você consiga. Porque se você parar de só declamar e começar a crer, aí a sua vida muda. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua trajetória, Deus abençoe esse ano de 2020, Deus abençoe a sua mente, transforme o seu coração, transforme o teu caráter, as tuas atitudes, a tua vontade, mas a tua vontade de andar em santidade e não em pecado, porque tudo aquilo que o diabo quer é que você continue andando em pecado e não na glória de Deus. Amém, amém, amém.